Para nós um gosto fazer esta primeira apresentação da Comissão de Doutorandos e do POSTIP, parcialmente. Temos aqui, eu sou Alejandro Reis Lucero, venho em representação da Comissão no geral, e a minha colega Beatriz Oliveira vem em representação do grupo POSTIP, portanto. E a primeira, sendo esta a primeira vez que a Comissão aparece, gostaríamos de falar um bocadinho sobre o que é a Comissão, mais ou menos os seus objetivos, como está a nascer, ainda está a perceber-se, está a construir-se enquanto entidade dentro do INED, e também mostrar quem somos, porque já depois das primeiras eleições, no início do verão, temos uma comissão conformada e, portanto, gostaríamos de mostrar também quem é que somos. Mas antes disso, vamos falar um bocadinho sobre o que é a Comissão de Doutorandos. A Comissão existe nos estatutos do INED, no artigo 7º e 9º, que estão especificados, estipuladas os principais objetivos desta Comissão, que são propor e organizar iniciativas de cariz científico e artístico, propor e organizar iniciativas interpolos e pronunciar-se sobre os planos estratégicos e orientação científica e artística do Instituto. Nesse sentido, a Comissão pretende ser também uma plataforma de diálogo institucional entre os doutorandos, o grande universo de doutorandos que o INED-MD tem, e a direção e as outras entidades que fazem vida do INED. Portanto, pretende facilitar a comunicação, que às vezes pode ser um bocadinho obscura de perceber como é que se pode comunicar com determinadas regiões, por assim dizer, e facilitar um diálogo, sobretudo para velando os interesses e as necessidades e questões que os doutorandos possam ter. Sobre quem é que somos, temos de dizer que a Comissão está constituída por representantes dos diferentes programas doutorais que fazem vida do INED, portanto, assim como os próprios grupos de investigação e como os próprios membros integrados, a Comissão espelha o espírito poliédrico e multidisciplinar do INED, sendo que temos, portanto, um total de 8 representantes, e tenho só de dizer que não estão todos os que deviam estar, porque é pensado que a Comissão tenha um representante principal e um representante suplente. Eu, por exemplo, sou representante suplente do meu curso de doutoramento, o Caio Mourão é o representante principal, mas, por exemplo, no caso do programa de doutoramento em estudos artísticos da FCSH, Filipa Lima é a única representante, não tendo, nesse caso, uma representante suplente ou um representante suplente. Há uma questão importante, e aqui gostaria de ir passando já a palavra à minha colega, que é alguns dos membros que fazemos e que somos parte da Comissão, também fazemos vida no POSTIP. E eu, já para passar a testemunha, diria que um fator importante é que os membros da Comissão são eleitos por doutorandos dos seus respectivos estudos, programas doutorais. A diferença do POSTIP, que a Beatriz pode explicar melhor. A diferença do POSTIP, antes de mais apresentar um bocadinho, nós vamos ser breves nesta questão do POSTIP, porque no último fórum realizado em Aveiro houve uma apresentação, por isso acredito que a maior parte de vocês já estejam familiarizados, mas o POSTIP é um grupo formado por alunos de pós-graduação para os alunos. Portanto, não há nenhum tipo de eleições, toda a gente é livre de participar e encorajada a participar. Nós temos algumas atividades, como uma conferência que se realiza de 2 em 2 anos, um ano em Aveiro, um ano em Lisboa, tem sido assim. A próxima será em 2025 em Aveiro. Temos também, começámos um podcast, o PodIP, em que convidamos pessoas das diferentes áreas de interesse do POSTIP, a música, a dança, etc. Realizamos também workshops com alguma frequência e acho que aqui o que é importante ressalvar é que, apesar do POSTIP não ser a Comissão, temos muitos membros que fazem parte tanto do POSTIP como da Comissão, e o POSTIP pode ser também um meio para chegar à Comissão. Como o POSTIP é um grupo de alunos, acreditamos que muitas das vezes é muito mais fácil chegar a nós, nem que seja nos corredores, olha, tu és do POSTIP. Portanto, achamos que estamos um bocadinho mais ligados aos alunos, digamos assim, e pode ser então uma ponte entre os alunos e a Comissão de doutorandos, não é?
Existem objetivos e atividades em comum, claro que sim, mas é importante ressalvar que o pós-TIP não é a comissão e toda a gente é livre de participar neste grupo. Eu gostaria só, antes de continuarmos, dizer que tanto o pós-TIP como a comissão, penso que são duas, uma iniciativa dos próprios estudantes, outra uma entidade que faz parte do INED. Agora, a vida que nós queremos dar é também para mobilizar um bocadinho o universo de doutorandos, que é tão grande, tão diverso, tão multidisciplinar, e que nós notamos, e digo por mim, mas acho que também poderia falar pela Beatriz, que há uma necessidade de tentar chamar a atenção dos nossos colegas doutorandos para se sentirem parte, para se manifestarem, através tanto de um como do outro, e para saberem que também são uma força, agora pensando na análise fofa que fizemos, são uma força principal para o INED. E sendo uma força, também procura referências, e para esta sessão propusemos fazer uma mesa redonda com 4 doutores, membros integrados. O título da nossa mesa é Trajetórias e Desafios, como construir o futuro, que é provavelmente uma das grandes questões, se não a maior questão que todos os doutorandos, e não só, mas temos e que gostaríamos de falar com pessoas que têm experiências muito diversas, muito ricas, com passados, presentes e futuros muito diferentes, e que queremos ouvir e debater. Portanto, convido os 4 convidados, Andrew Schneider, Inês Thomas Almeida, Sérgio Bortaloçá e Sofia Vieira Lopes, para subirem ao palco. Gostava de dizer que a ideia desta dinâmica é ser dinâmica, portanto, um diálogo connosco e com todo o público. Portanto, sintam-se bem-vindos para participar e fazer questões. Bom, muito obrigada pelo convite. E o que posso dizer da minha trajetória? Portanto, desde o doutoramento até agora, é isso? Então, eu terminei o doutoramento em 2021, há 3 anos, e desde então que, de facto, aconteceram muitíssimas coisas. Para já ganhei o SEC, sou investigadora a partir de agora do INET outra vez, com um projeto de 6 anos para investigar espaços e perfis das mulheres na música em Portugal no século XVIII. Portanto, isso foi uma coisa importante. Antes disso, o que é que eu fiz? Logo a seguir ao meu doutoramento, concorri a uma bolsa de investigação pós-doutoral noutra unidade de investigação, também na FCSH, e que ganhei. Portanto, passei 2 anos, logo, aliás, 2 anos e meio, logo a fazer uma investigação pós-doutoral. E isso foi algo que foi tido muito em conta, foi um fator muito positivo na avaliação para o SEC, eu ter de imediato feito um projeto fora da minha unidade de investigação e que era uma coisa totalmente diferente, uma área totalmente diferente. Eu fiz o doutoramento, tem a ver com, enfim, a segunda metade do século XVIII, estou em históricas, não é? Relatos de viajantes alemães, música em Portugal, no antigo regime, no fim do século XVIII, e o meu pós-doutoramento foi sobre o romanceiro antigo, portanto, música do Renascimento, e no Instituto de Literatura e Tradição, a tratar com filólogos, enfim, numa unidade, num projeto transdisciplinar em que eu era a única musicóloga. E, portanto, em termos de dica, isso foi algo que foi muito, e foi referido na avaliação do SEC. Depois, à parte disso, bom, eu sempre ando atrás do acontecimento, sempre estou à procura de coisas, de lenha para me queimar, e, portanto, também estou dentro, sou membro da direção e coordenadora para a comunicação de ciência de uma Cost Action, uma ação Cost, que começou agora, portanto, ganhámos agora um projeto europeu financiado pela Comissão Europeia, que de momento já tem 86 investigadores e investigadoras de 21 países, e, portanto, é uma honra enorme, e claro que é também com bastante responsabilidade estar dentro deste projeto. São 86 investigadores e há 5 musicólogos. E, portanto, é bastante bom, tem a ver com a circulação de livros na Europa entre 1500 e 1800. E, acima disso, também, o que é que eu fiz? Sempre uma das coisas, eu trabalho muito, escrevo muito, falo muito também, mas também me candidato muito e, portanto, também vou recebendo, umas consigo, outras não. E então, outra das coisas que me aconteceu agora recentemente foi que fui convidada para ser professora visitante na Universidade de Massachusetts. Vou lá estar de janeiro a maio, inclusive, portanto 5 meses, no semestre de primavera, no Spring Semester, a lecionar 2 seminários relacionados com musicologia histórica. E, portanto, isto tudo porquê? Porque concorro muito, porque faço muito trabalho, porque apresento muito trabalho.
Claro que também me acontecem outras coisas. No ano passado concorri a uma bolsa ERC, uma bolsa de sinergia, e não ganhei. Pronto. Fiz o projeto, fiz a coisa toda e não ganhamos. Pronto, ok. Umas ganha-se, outras não, mas é para dizer que destes 3 anos tenho a sensação de ter aproveitado cada dia e cada segundo e pronto, não sei se é essa a ideia da trajetória. Portanto, para já o que tenho em mente, tenho estes 6 anos que começam agora, portanto até 2030 irei fazer o meu SEC e entretanto a ver, vamos, há sempre coisas que aparecem. Esta coisa de Massachusetts apareceu de repente. Se me tivessem dito há 6 meses nem sequer estava no horizonte. Mas para já, em termos de futuro, é isso. E é sempre também uma coisa, se posso dizer, é que sempre, no meu caso, sempre decidi, tenho para mim como verdade absoluta que é preciso, para mim, não para toda a gente, tenho 2 pilares na minha ação, na minha atividade profissional, que são a investigação e a divulgação. E trabalho de igual forma em ambas vertentes. Portanto, faço toda esta parte de investigação e aposto de igual forma na divulgação, lá está, na Fundação Gulbenkian, na São Carlos, etc., aposto de igual forma na divulgação, porque tenho para mim, isso depois poderá ser um tema para mais tarde ou não, que parte de nós, investigadores, a ideia de que, ainda há pouco falou-se na análise SWOT, de ser necessário mais presença do INET, na comunicação social, etc. Claro que sim, é necessário um plano estratégico e tudo mais, mas além disso que é necessário como entidade, como conjunto, eu também acredito muito que de nós também pode partir essa ação. E, portanto, insisto muito, muito, muito na divulgação do meu trabalho, enfim, em canais que me pareçam apropriados. Isto. O material tem sempre razão. Obrigada, Inês. É isso mesmo. O nosso objetivo agora é perceber que realmente os vossos percursos são todos muito diferentes, para depois abrirmos aqui um bocadinho a discussão no segundo tópico. Passamos então agora ao Andrew. O que é que o levou ao doutoramento, como foi o doutoramento e o que é que se seguiu? Tá bem, então eu fiz o doutoramento na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sou dos Estados Unidos e eu estou aqui por uma coincidência. Essa coincidência é a professora Salva, que veio lá, foi lá, ela foi professora visitante em 2018, que era o último semestre do meu percurso lá. E ela me falou do INET, porque realmente eu não fazia ideia das redes europeias, tudo isso era muito fora para mim. Mas ela me falou, né, das possibilidades e, sobretudo, do SEC, das possibilidades de pós-doutoramento. Eu estava numa fase de concorrer para praticamente qualquer coisa no fim do doutoramento. O doutoramento foi sobre o Brasil, então eu tinha aprendido mais ou menos, né, o português quando estava lá no Rio. Foi sobre o resgate do carnaval de rua, que é toda uma tradição que não é a tradição das escolas de samba, mas são os blocos que tiveram um renascimento depois da ditadura. Então falo disso como uma espécie de redemocratização. E também nesse momento da última década da polarização volátil da política brasileira. Então isso foi a tese. Então já tinha um contato, né, com o mundo lusófono, e a Salva me convidou para concorrer à SEC. Eu passei mais 2 anos depois do doutoramento, porque eu terminei em 2018. Passei mais 2 anos dando aulas como adjunct. Então, o famoso adjunct dos Estados Unidos é aquela pessoa que vai para vários sítios para dar aulas, que é contratado de maneira muito precária e que nem recebe, muitas vezes nem recebe seguro de saúde. Então, a minha experiência de graduar era uma experiência de ser demitido com muita cerimônia, né? Mas quando ser demitido também pede uma série de coisas, como seguro de saúde, tudo isso. Então, pelo menos na Europa, isso não acontece. Mas eu passei 2 anos dando aulas, concorri pela primeira vez que pude para o SEC. Era a 2ª edição, agora estamos na 7ª. E apesar de não ganhar qualquer coisa nos Estados Unidos, ganhei uma coisa aqui. Então eu vejo Portugal como terra da novidade, da oportunidade. E pronto, vim aqui. Foi muito difícil porque foi uma transição na pandemia. Eu ganhei no fim de 2019. Então todo esse processo de contrato, da formalização
do contrato foi no contexto da pandemia. Como cheguei aqui, nem pude aceder aos prédios da faculdade, né? Chegou em 2021, estava tudo fechado, demorou 6 meses para qualquer pessoa conhecer qualquer pessoa do INET, mas desde então tem sido realmente uma experiência super enriquecedora, de conhecer várias pessoas aqui do mundo lusófono, redes europeias, consegui viajar bastante para participar em conferências, consegui lançar um livro que foi baseado na tese, e editar várias coisas, como falaram, obrigado. Agora estou com um novo projeto sobre a música brasileira em Portugal, e agora vejo um pouco o fim desse túnel do SEC, porque tenho mais 2 anos, mas que é bom, né? Mais 2 anos vão chegar. Quando cheguei à metade do tempo, já vi que isso ia acabar em algum momento, então preparo nesse momento um novo SEC. Eu não acho que posso fazer isso para sempre, então, porque é uma série de contratos, né, precários, mas estou nessa fase. Obrigado. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu vou, se calhar, recuar um bocadinho a um passado mais passado, para se perceber a trajetória e para aproveitar a deixa para falar de algumas coisas que se falaram aqui quando estávamos a verificar a análise SWOT e a demonstrar alguns pontos. Eu fiz a minha trajetória sempre na FCSH, faço parte da mobília da FCSH desde 2005 e fiz a licenciatura, mestrado e doutoramento. Por várias razões, uma delas porque acho que realmente era um sítio ótimo para conhecer várias perspectivas, não só da musicologia, mas de outras áreas. E eu conheci a etnomusicologia, conheci o INET precisamente durante a minha licenciatura, e daí vem esta questão da invisibilidade que tínhamos falado há pouco durante a nossa sessão de análise. E conheci precisamente pelas atividades que o INET regularmente organiza e organizava, já nessa altura, com convidados que vinham dos mais variados locais do mundo, também com colegas mais velhos, e posso-vos dizer que são experiências bastante enriquecedoras, ter ouvido colegas pouco mais velhos, mas que estavam a começar o doutoramento, ou ao meio do doutoramento, e perceber que sim, que há investigação, que é feita, e o que é que se pode fazer, e que há temas completamente diferentes uns dos outros e que são todos passíveis de serem investigados. E outra oportunidade que eu tive, e acho que essa foi realmente a porta que se abriu na investigação, foi uma bolsa da FCT, que existiam na época, as chamadas BII, que eram muito chorudas, 140 euros por mês, era riquíssima, fiquei riquíssima nessa altura, mas não é pelo dinheiro, mas precisamente pela oportunidade de poder trabalhar no INET e apesar de ser uma carga horária bastante reduzida, obviamente, até porque era estudante da licenciatura, mas que me deu a oportunidade de conhecer os projetos que o INET estava a desenvolver. No caso era o final da Enciclopédia da Música em Portugal, a mesma fase final do lançamento da enciclopédia, os projetos com o Museu do Teatro, por exemplo. Conheci muitas das pessoas que estão aqui, que estavam aqui também de manhã, e essa foi realmente uma oportunidade muito grande de conhecer o que é que se faz na investigação e depois, a partir de Lisboa, conhecer o que é que se faz aqui na FMH, em Aveiro e no Porto. E posso dizer que fico muito contente por ver que há outra vez uma estratégia para poder integrar pessoas que estão no início da sua carreira académica para rapidamente, digamos assim, fazerem parte da investigação e trazerem também outras perspectivas. Eu depois fiz o mestrado e durante o mestrado eu comecei a trabalhar, comecei a dar aulas e tenho tido sempre essa vida dupla da investigação e a dar aulas no Conservatório de Música. Acho que nós, enquanto músicos, vamos tendo também essa vantagem, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, e depois ganhei então a bolsa da FCT e durante 4 anos dediquei-me inteiramente ao doutoramento. Presente. Acabei o doutoramento há 1 ano e uns meses, 3 meses mais ou menos, e nesse período de 1 ano e pouco, ainda bastante no rescaldo de alguns anos de investigação, poucos, sobre o meu tema, foi realmente uma janela de oportunidade, eu detesto esta palavra, mas foi a melhor que se conseguiu arranjar nesta hora, para poder fazer outras coisas e para poder fazer algumas coisas que são resultado do trabalho, não só da investigação que eu vinha fazer. Eu trabalhei sobre o Festival da Canção
E a partir daí fiz uma rede de contactos e de conhecimentos, e a partir daí poder fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é divulgar o trabalho científico também. E então estive na preparação durante 4 meses de um documentário, como foi muito bem apresentado ao início. E realmente esta tem sido também uma grande preocupação minha, não só com esse trabalho do documentário, que foi uma encomenda, mas que eu pude ter o poder de dizer que não queria apenas um relato televisivo para ficar muito giro no final do telejornal e aparecer umas coisas muito engraçadas e é repetido tudo que toda a gente sabe sobre o Festival da Canção, mas poder pôr sempre um pezinho de cientista no documentário, embora fazendo sempre para que toda a gente compreenda e para que chegue a um público mais acessível possível. E simultaneamente com a criação da Eurovisions, da conferência que criei em 2018 e que foi resultado dos conhecimentos que eu fui fazendo ao longo do meu doutoramento e de um amigo que eu criei numa conferência, temos vindo também a fazer esse trabalho de divulgação, não apenas do nosso trabalho, mas sobretudo do trabalho de outros investigadores. Relativamente ao futuro, pois o futuro é mais complexo, claro, sim. Embora eu seja sempre otimista, eu estou no momento a preparar a candidatura para o SEC, para esta 7ª edição, que vem com mudanças significativas e muito auspiciosas no que diz respeito ao corte em metade do tempo do contrato, do possível contrato, também um corte para metade nas categorias que estão contempladas no concurso, o que não é propriamente animador, diga-se de passagem, embora eu acho que vale sempre a pena tentar e só me arrependeria se não o fizesse. E é precisamente esta uma das perspectivas, embora eu esteja sempre também a partir destas redes a tentar criar outros projetos e a candidatar-me a outras coisas e a trabalhar noutra coisa ao mesmo tempo. Eu tenho um trabalho com a DG Artes e essa é a minha fonte de rendimento, digamos assim, enquanto me posso dar ao prazer de fazer investigação ao mesmo tempo. E vou passar a palavra aos próximos. Então, eu acho que o percurso do Sérgio é mais conhecido aqui, não é, do que de qualquer outro, mas vamos pedir na mesma o testemunho dele e principalmente então agora relativamente ao que aí vem, se calhar, não é? Uma pequena reflexão. Se é para falar em relação ao futuro, tal como eu disse na sessão de abertura, se calhar é melhor vir outra pessoa aqui ocupar o meu lugar, porque o meu futuro não é muito auspicioso ao dia de hoje aqui no Instituto, no INET. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Enfim, eu sou, aliás, como se percebe, na mesa o mais velho, portanto, sou o que tenho o doutoramento há mais tempo. Tirei o doutoramento no dia 13 de setembro de 2013, uma sexta-feira. E pronto, tive bolsa durante 4 anos, o doutoramento demorou 6. Por motivos que não vale a pena estar aqui a explicar, mas enfim, todos nós temos uma história semelhante. E depois, quando terminei o doutoramento, estive a penar 6 meses, até ter ganho uma bolsa, na altura era de mestrado, nem sequer era para de alguém que tivesse o doutoramento, mas como se tivesse bolsa de mestrado. Bolsa de mestrado que, curiosamente, em 2013, pagava 980 euros por mês, que era o mesmo que eu recebia na bolsa de doutoramento que tirei em 1999, que também era 980 euros, e em 2000, eu até tomei nota disto, em 2018 ainda era 980 euros. Portanto, houve 21 anos, ou lá o que é, 980 euros em 99. Para alguém que vive na casa dos pais era fabuloso, não é? Em 2018, se calhar já era um bocadinho, pronto. Mas isto tem a ver ainda com aquela conversa que tivemos no início. Ao contrário da Sofia, eu fui mais multifacetado, irei utilizar aqui outro termo, mas se calhar é melhor não, no meu percurso académico, porque tenho a licenciatura, o mestrado e o doutoramento são em 3 sítios diferentes, nenhum dos quais trabalho agora, estou num 4º sítio, não é? Mas se me dissessem no dia 20 de abril de 2015 que eu hoje estaria aqui, eu diria que era mentira. Porquê? Porque até ao dia 20 de abril de 2015 eu tinha visto um espetáculo de dança na vida, uma bela adormecida no CCB, já não me recordo em que ano.
Até que no dia 21 de abril de 2015 recebo... e depois falta aqui um prêmio. Portanto, eu tive uma bolsa tal semelhante ao mestrado para trabalhar numa base de dados de filmes turísticos no Anime. Estive a trabalhar um ano no Anime e, portanto, foi de 2000 ganhei isso em 2014. Portanto, 6 meses depois em março, abril de 2014, 6 meses depois de fazer o doutoramento. E a bolsa acabava a 1 de junho de 2015. Ora, eu no dia 21 de abril de 2015, obviamente que eu já estava a aproximar o prazo final da bolsa, eu fiz como aqui os meus colegas, não é? Apontei, disparei em todas as direções, e-mails e candidaturas e tal, para todo lado. Até que no dia 21 de abril de 2015 recebo um telefonema de um tal Daniel Tércio, queria falar comigo por causa da minha candidatura. Assim, eu tinha mandado para aí a 6 ou 7 sítios diferentes. Mas Daniel Tércio não é propriamente como José Silva, portanto, o nome stands out. E eu, fui num dos poucos momentos brilhantes que tive na vida, consegui situar de que é que ele estava a falar, de que faculdade é que ele estava a falar, para não dar aquela figura de desculpa lá, mas é que eu acreditei-me a várias coisas, qual é que me está a ligar? Pareceria um bocado mal. E, portanto, ele quis falar comigo por causa da bolsa, mas falando da janela de oportunidade que a Sofia estava a dizer, de facto, eu era enfim, acho que consegui enganar as pessoas até agora, era o homem errado, mas faz de conta que era o homem certo no lugar certo. Porquê? Porque hoje não seria possível isso. Porquê? Porque eu ganho uma bolsa de doutoramento, como é que é? Uma bolsa de investigação para doutores. O que é que isto era? Era na altura onde os bolseiros não tinham de se inscrever, aliás, como as minhas colegas sabem, num curso qualquer para poder trabalhar no centro de investigação. Era semelhante a um pós-doc, só que não era um pós-doc individual, era o pós-doc do INET-MD. Portanto, tive o prazer de ser, grosso modo, pós-doc do INET-MD durante 4 anos, magnificamente orientado pela doutora Luísa Robô. Onde depois, portanto, isto foi em 2015, em 2019 abre esta tal a Lei 57 de 2017, o DL 56, o DL do ano anterior, não é? Mas depois foi a Lei de 57 de 2017 e houve aqui um concurso para investigador auxiliar e eu candidatei-me e ganhei. Presente, bem, o futuro já disse que não há, não é? O presente, o que é e de facto quando eu tirei Ciências da Comunicação na Nova, achava que ia ser jornalista. Aliás, eu lembro-me de ver o Manel lá na altura, nós temos quase mais da mesma idade. Só que depois, a meio do percurso, mudei para cinema. E eu tenho a variante de jornalismo completa e a variante de cinema. Portanto, na altura, a licenciatura estava dividida deste modo, eram 4 anos ainda, e portanto nós tínhamos de ter uma variante e depois a outra podíamos ter cadeiras de vários sítios na Nova, incluindo antropologia, história, etc. E eu resolvi fazer as 2 completas. Mas pronto, e portanto e depois o mestrado é em Film Studies e o doutoramento é em Estudos Artísticos, Estudos do Cinema e Audiovisual. E portanto, de facto, eu estar aqui e se me dissessem nessa altura, era enfim, completamente pouco provável, não é? Mas felizmente a Luísa e o professor Daniel viram em mim competências que eu próprio desconhecia para trabalhar no INET-MD e tem sido uma experiência inolvidável desde aí até agora e posso dizer, e quem me conhece sabe que eu não digo as coisas de borla, que foi o melhor sítio onde eu trabalhei na vida e já trabalhei em alguns. Porquê? Precisamente por este aspecto da transdisciplinaridade e da possibilidade de fazer algo que me faz superar os meus próprios limites do conhecimento. Ao ponto de, e está ali a Maria João Alves, que não me deixa mentir, quando eu dizia que não sou da dança, agora eu também já sou da dança. Porque já trabalho aqui há tempo suficiente para dizer que também sou da dança. Mas só no aspecto de mandar bitites, não é? Meter o pezinho a andar já é outra coisa, já é um bocadinho mais complicado. Mas, para além disso, para além de trabalhar como investigador, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, obviamente, e isto tem um bocadinho a ver com aquilo que falámos também na análise SWOT, não é? Das oportunidades e das fraquezas e da necessidade de preencher algum trabalho, que senão não há ninguém para fazer. A questão das bolsas de BGCT, que entretanto acabaram,
fizeram com que eu, quando entrei aqui, o tal fórum dos 25 anos do INET na Nova, foi muito importante para eu perceber a orgânica, porque, como vocês todos saberão, isto não é fácil perceber o INET. Eu próprio estou na direção e há umas coisas que eu ainda não percebo. Mas isto tudo para dizer o quê? Para falar eu gosto de fazer coisas diferentes, não gosto de estar a fazer o mesmo. E até uma coisa, eventualmente, bastante chata, para a qual muitos não terão paciência, e eu percebo porquê, que é ser gestor de ciência. É algo que eu não só gosto de fazer, como, de facto, conheci aqui no INET pessoas que são, tal como eu, docs. E docs não é a denominação de origem controlada, não somos vinhos, por enquanto, mas é o que temos a desordem obsessivo-compulsiva, o OCD, que é a tal história de não mandem e-mails sem assunto, não me respondam uma pergunta num e-mail a fazer reply a uma coisa sobre outra coisa qualquer. E, portanto, os CGCTs agora já não há BGCTs, os CGCTs do INET são todos assim. E, de facto, e é assim que nós nos conseguimos organizar perante o volume enorme de informação. E eu e as minhas colegas da Aveiro e da Nova, eu tenho pena delas na altura da produção científica, não é? Porque se eu já tenho trabalho com a produção científica dos 15 integrados doutorados da FMH, do polo da FMH, eu faço ideia com elas, com centenas de investigadores, ou mais de 100 investigadores, as duas. E, portanto, isto para dizer, ou seja, a oportunidade surgiu de fazer isso. Eu, quando comecei a perceber o INET, porque as várias BGCTs, a última das quais está aqui, ganharam bolsas de doutoramento e depois foram à vida delas, e agora já não há bolsas, não é? Já só há contratos, que na nossa faculdade não abriu, ao contrário da Aveiro e da Nova. Isso permite uma oportunidade de, lá está, ter novas valências, não é? Como mexer no Excel, fazer esse género de coisas, que era algo que, claro, depois que as minhas métricas, ainda bem que é só qualitativo e não quantitativo, porque eu, em termos de quantitativo, enfim, isso reflete-se um bocadinho. Porque eu também não tenho depois cabeça, é uma limitação minha, para chegar às 6 da tarde e produzir brilhante ciência, depois de estar esteirado a mexer em Excel e coisa e não sei o quê, em alguns dias. E depois aturar os dois aborrecentes que tenho lá em casa, como diria uma amiga minha. Mas isto tudo para dizer que, para os futuros doutorados, depende do que é que vocês querem fazer na vida, mas se querem para ir para a carreira de investigação, sabem, desde já que é absolutamente precária, por enquanto, esperemos que não venha a ser assim no futuro, mas nomeadamente é. Mas depois cria, de facto, oportunidades incríveis, porque, quer dizer, eu não teria tido o prazer de conviver com o Andrew e ali com o Chris no Ghana, no ano passado, no ICTDM, e, hopefully, não iria à Nova Zelândia em janeiro, no ICTDM deste ano também, não é? E, portanto, é algo que, aproveitando as possibilidades que os centros de investigação nos dão, de poder apresentar o nosso trabalho perante colegas e criar uma rede internacional de contactos, porque depois lá está. Felizmente acabamos com a desgraça do Zoom, em termos não de reunião de conselho científico, isso dá jeito, mas, por exemplo, de fóruns do INET ou conferências, não é? Porque, de facto, é do relacionamento pessoal que se tira sempre qualquer coisa. Algumas inimizades, de vez em quando, mas também algumas complicidades em termos profissionais de ok, depois temos aqui um projeto e tal, e eu meto-te aqui, não sei o quê, porque isto tem a ver contigo. E, de facto, nós, mesmo dentro do INET, e daí a importância do fórum, não é? Que somos um grupo bastante grande, de 300 e tal investigadores, todos juntos, e, portanto, há aqui várias possibilidades de fazermos ciência em conjunto, e portanto, saibamos usufruir disso, e vocês, como futuros integrados, doutorados do INET-MD, vão, enfim, ainda bem que já estão aqui em força no fórum, de facto é muito estimulante ver-vos aqui, interessados nestas questões de lutar pela ciência, não é? Apesar de facto, ao dia de hoje, o investigador é aquele que durante de 6 em 6 anos tem que lutar, não tanto para subir escalão, mas simplesmente para manter o seu posto de trabalho, não é? Ao dia de hoje, e portanto vamos ver se as coisas mudam no futuro, porque de facto eu acho que a aposta na ciência é algo importante, e eu vejo pelas minhas colegas aqui que, quer dizer, quem é só docente está bastante assoberbado de trabalho, então ao dia de hoje em termos burocráticos, e de facto não ter aqui uma faculdade, uma faculdade e também uma Universidade de Lisboa a dizer que a figura do investigador contratado é algo que não está no seu interesse imediato,
É um bocadinho triste, mas enfim, lá estaremos na quarta-feira a lutar e a fazer ouvir a nossa voz para, eventualmente, se não... Como diria alguém que foi muito importante na construção da democracia neste país, não é? Só é desistido, só é derrotado quem desiste de lutar, não é? Portanto, enfim, mas era basicamente este o meu testemunho. Obrigado. Bem, muito obrigado aos quatro por esta primeira parte. Nós queríamos agora abrir a plateia para dialogarmos um bocadinho. Temos 3 tópicos, podemos fazer algumas questões em relação a este tópico. Eu gostaria de abrir esta primeira ronda de perguntas por perguntar, muitos, acho que todos falaram em oportunidades, ou estar na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Para um doutorando, às vezes, olhar ou ver essas oportunidades não é óbvio, porque elas surgem, de facto. Mas com uma experiência já, lá está, com um passado, com um presente, com algum calo que já vocês têm, eu imagino e pergunto que existe alguma forma de desenvolver um olfato para as oportunidades. Ou não. Portanto, como, e faço a pergunta, uma estratégia para saber olhar para o horizonte e eventualmente ver oportunidades ou não, e saber como navegar nesse horizonte um bocadinho de nevoeiro. Obrigado. Já agora, se alguém quiser perguntar, é só levantar a mão e temos um microfone que anda pela sala e podem fazer questões. Obrigado. Bem, se ninguém se chega à frente, começo eu. Bom, do meu ponto de vista muito pessoal, claro está, para navegar nesse tal nevoeiro, eu vi-o muito pela questão se gosto de uma coisa, se imagino, eu adorava isto, era uma coisa tão gira, olha, vou experimentar. E aí depois meço, enfim, a quantidade de trabalho que preciso para tentar naquela direção. Eu, como já disse no início, eu vou a muitas, não vou a todas, mas vou a muitas. Portanto, eu sou muito proativa nas escolhas que faço e naquilo que mostro e nas candidaturas que apresento. E já agora queria só dar este exemplo. Eu referi que vou para Massachusetts durante um semestre e já agora queria dizer como é que isto foi. Eu às 3 da manhã recebi uma mensagem, li uma mensagem no Messenger, redes sociais não servem para nada, pois era no Messenger, de uma pessoa que eu nem sequer conheço pessoalmente, mas que sabia que era uma antropóloga de renome, eu tenho zero a ver com antropologia, zero, e que mandou uma mensagem assim para caros colegas antropólogos. Está aqui uma call maravilhosa para ser visiting professor na Universidade de Massachusetts. Não querem concorrer? E eu pensei, isto aqui veio para mim errado, não é? Porque eu sou musicóloga histórica, tenho zero a ver com antropologia. Mas às 3 da manhã, ali a meio de um artigo científico, com umas olheiras assim, com várias diretas em cima, tenho 2 filhos que cuido deles sozinho, e fui ver no Google, onde é que é esta universidade? Era em Lowell, onde é que é Lowell? Não conhecia. E comecei ali a ver e comecei a pensar, isto era tão giro. 5 nos Estados Unidos, e eles perguntam-me, com os meus miúdos, e depois íamos para lá, era tão giro. E então, nessa noite, fiz uma carta de motivação, eles queriam 2 seminários, e eu escrevi 2, assim, de repente, entre as 3 e as 5 da manhã, escrevi ali uma coisa, porque achei que era uma coisa, era mesmo isto que eu estava a precisar, uma pausa de tudo. E a minha carta de motivação começava com a seguinte frase, eu sei que não sou elegível, porque a call era para antropólogos, para pessoas com doutoramento em antropologia, ciência política, economia e história. E eu disse, eu sei que não sou elegível. No entanto, e vai daí, e expliquei porque é que eu achava que lhes fazia muita falta uma musicóloga histórica, e porque é que aquela universidade tinha zero a ver com música, só tinha a ganhar comigo. E, portanto, isto foi uma lança em África, e eles devem ter recebido aquela candidatura e devem ter achado que esta senhora ou é doida, ou então, se calhar, até é interessante. E, felizmente para mim, acharam a segunda. Eu, passado 2 dias, recebi um telefonema para fazer uma entrevista por Zoom. Tinha lá posto algumas referências, eles pediam 3 referências para o caso de nós precisarmos contactar. Eu dei referências da Fundação Gulbenkian, já agora esqueci-me de dizer que nestes 3 anos, entre fazer o doutoramento e agora, eu pelo meio, no ano passado, passei 1 ano nos arquivos da Fundação Gulbenkian, fui comissária adjunta da exposição comemorativa dos 100 anos na Lenda de Zé de Perdigão. Não sei se alguém foi ver, mas se foi, a pessoa responsável pela investigação de todos os materiais que lá estavam, fui eu, o comissário da exposição foi o Rui Vieira Neri, e depois no final editámos um livro, os 2, sobre o texto escolhido da Lenda de Zé de Perdigão.
E, portanto, eu sei que eles tinham gostado muito do meu trabalho e pus lá, e eu sei que quando fui, depois da entrevista, eles disseram, olha, nós agora falámos com as referências que nos deu, e eles disseram que só se fôssemos muito parvos é que não contratávamos. E, portanto, eu passei à frente dos antropólogos, dos cientistas, etc, etc, porque num dia às 3 da manhã fui ao Google ver onde é que aquilo era e que aquilo seria uma coisa ótima. Porque às vezes as oportunidades aparecem assim. E o que eu vejo é aquilo que eu gostaria imenso de fazer, ou, portanto, me daria um estímulo intelectual ou pessoal, ou o que quer que seja, gostaria imenso, e aquilo que seria muito bom para mim também, em termos de crescimento, este pós-doutoramento que eu fui fazer, era uma oportunidade, precisava de uma investigadora para um projeto de música cancioneira ibérica, eu tinha 0,1, mas pensava, olha, que coisa tão boa, porque assim eu aprendia, eu assim tinha que passar 2 anos a fazer uma coisa diferente e tal, portanto, às vezes vem com a vontade que eu teria de fazer uma coisa, que eu gostaria imenso, imenso, isto era uma coisa que me daria imenso prazer. Porquê? Porque as coisas trazem muito trabalho, não é? E eu, lá está, tenho 2 filhos, dos quais cuido sozinha, tenho contas para pagar, etc. Vem tudo misturado com dormir pouco, trabalhar muito, etc. E eu tenho que pensar sempre, ora bem, se já vou estar a trabalhar tanto, que fosse uma coisa que eu achasse, bem, isto era tão bom para mim, eu gostava imenso de trabalhar nisto. E tenho-me guiado sempre por isso, aquilo que me faz falta, aquilo que eu gostaria muito de fazer, aquilo que eu acho que seria muito boa para fazer. E já agora queria, não sei se isto vem em pergunta ou não, mas eu queria deixar aqui, há um aspecto que eu gostaria de partilhar convosco, com os doutorandos, que é, eu tive um percurso, portanto, falei agora do doutoramento até esta parte, mas até fazer o doutoramento, tive um percurso extremamente não linear. Portanto, para vos dar uma ideia, a primeira vez que eu entrei numa licenciatura da minha vida foi para o curso de Biologia, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E depois fui para a formação musical na Escola Superior de Música de Lisboa. Depois fui fazer o curso de canto em Évora. Depois fui para a Alemanha e aí sim terminei a licenciatura em canto. Depois fui cantora de ópera. Depois estive a trabalhar como produtora de ópera. Depois estive a trabalhar como assistente de encenação. Depois estive a trabalhar como marketing manager de uma empresa de produção de eventos. Tem tudo a ver com a investigação científica. E depois fui diretora de uma associação, de uma organização não governamental para a integração para a cultura e para a integração social da comunidade portuguesa em Berlim. Dirigi durante 6 anos, e, portanto, ganhar prémios de coisas humanitárias, etc. E depois tive um burnout, tive um esgotamento nervoso, e tive que repensar muitas coisas na minha vida e decidi, há pessoas que depois de um esgotamento dizem, vou fazer, sei lá, yoga, um curso de cerâmica, eu disse, eu precisava de um doutoramento. E então, depois de ter vivido 13 anos na Alemanha, vim em 2016 para fazer um doutoramento, para me curar do burnout, e curei-me, foi ótimo. Portanto, às vezes as oportunidades também vêm assim, aquilo que eu gostava imenso de fazer. E tudo isto para dizer que em todas as coisas que eu desde então fiz, estávamos aqui a dizer quem era o mais velho da mesa, eu tenho 48 anos, sou daquela geração que era jovem e adolescente nos anos 80, geração X, a única que aos 15 anos já tinha 30 anos e aos 50 continua a ter 30. E eu, em todos estes projetos que faço, coloco sempre, portanto, este percurso zero linear que eu tive, eu penso sempre, olha, aquilo que eu aprendi como marketing manager, vou aproveitar aqui para a divulgação, para eu sei exatamente como fazer aquilo para aquele público selecionado. Olha, aquilo que eu aprendi quando estava a fazer visitas às crianças hospitalizadas lá na minha ONG, eu sei muito bem como é que é a questão da empatia, sei como chegar ao próximo. Olha, aquilo que eu sou muito boa é fazer investigação, eu vou usar isto, tudo aquilo que eu, a questão do canto, saber estar em palco, olha, estar aqui a falar convosco, tudo. Aqueles anos todos em que eu pensava, estou a perder tempo, não sei o que é que eu quero na minha vida. Agora sei que a investigação é musicologia histórica, mas eu passei muitos anos da minha vida, uns cerca de 20 anos, sem saber o que era. E durante todo esse tempo eu não sabia onde estava o rumo neste nevoeiro, e fiz para um lado e fiz para o outro. Tudo isso está a ser muito útil agora. Portanto, tudo aquilo que vocês estiverem a fazer agora, que acharem, mas isto não sei se é ou se não é, tudo isso, aproveitem tudo isso. Todas as oportunidades, se vocês quiserem, serão extremamente úteis depois, mais tarde, para o que quer que seja que vocês venham a fazer. De tudo se retira alguma coisa, tudo é uma aprendizagem. Obrigada.
pelo testemunho, eu falo por mim. Há perguntas. Só terminar, eu sinto-me inspirada por vocês, por isso é bom, acho que ter o vosso lado, para nós enquanto doutorandos também vermos assim um bocadinho a luz ao fundo do túnel. Sim, não sei onde é que está o outro microfone, por isso eu vou... obrigada. Muito obrigada pelo vosso testemunho, é sempre inspirador e importante. Queria perguntar, numa perspectiva de bolseira de doutoramento, que termina entretanto, que está em regime de exclusividade, e, portanto, mesmo que apareça qualquer coisa agora, não posso candidatar, certo? E sabendo que há um prazo, há uma data prevista de entrega e depois há todo um tempo que é indefinido relativamente àquilo que é a defesa, a posterior defesa, e nesses meses, até se nos candidatarmos a outra coisa pós-doutoramento, com o grau obtido, as pessoas precisam de continuar a viver, não é? Há alguma dica que vocês sugiram? Porque eu só vejo a dica de controlar o sistema de alguma maneira, alguma sugestão que têm para conseguirmos realmente apurar os sentidos para continuarmos a trabalhar, a fazer aquilo que gostamos. No meu caso, estou a adorar fazer investigação e queria manter-me nesse caminho. Então, pedia assim algumas dicas. Bem, eu vou ser muito rápida. É? Eu tenho umas dicas, mas tenho que parar a gravação primeiro. Ok. Off record. Olha, eu percebo o dilema quando... Vou dar também aqui a minha experiência. Quando ganhei a bolsa de doutoramento e comecei... Ou seja, eu ganhei a bolsa em 2014 e eu pedi para avançar o início do contrato para o final do ano letivo. Eu dava aulas e por causa da exclusividade, tenho que se abdicar de um contrato de trabalho. No caso, eu tinha um contrato de trabalho e tive que abdicar dele para, durante 4 anos, estar exclusiva a trabalhar para a FCT. Parte aqui uma crítica que, para mim, se a FCT quer exclusividade, tem que pagar a exclusividade, que não é com 1.100 euros que ela é paga, mas isso é outra questão, whatever. A minha dica e aquilo que eu fui tentando fazer, e o meu doutoramento depois demorou muito mais tempo do que os 4 anos, eu não vou dizer quantos, não vale a pena, mas para dizer que mais ou menos, e porque isso é uma preocupação também de outros colegas que mais ou menos na mesma altura estávamos com bolsa de doutoramento, e a preocupação foi sempre essa, não é? Eu vou desistir de um trabalho que mal ou bem tem um contrato, atenção, dar aulas de música também é muito precário, os conservatórios também são muito precários, por isso também não é uma vida extraordinária e dourada. Mas esta era a preocupação de toda a gente, não é? Eu vou abdicar de um trabalho para depois me dedicar a isto e depois, não é? O que é que vai acontecer? Eu posso voltar? A minha dica é tentar manter, e aqui já falámos muitas vezes das redes que nós vamos construindo, é tentar mantê-las, não é? E tentar que a vida a outra vida, digamos assim, fica um bocadinho em suspenso para eventualmente se poder regressar. Claro que eu estou a dizer isto num mundo ideal e assim, de uma forma muito idealista, porque na prática é muito complicado. Mas mais ou menos aproveitar as redes anteriores e os conhecimentos que nós vamos adquirindo com pessoas com aquilo que nós vamos fazendo aqui durante o doutoramento, para depois poder voltar à vida normal enquanto se está nesse limbo. E realmente, até a própria FCT, por exemplo, com os prazos de assinatura de contratos do SEC, e agora faço outra crítica aqui, é impensável alguém passar meses à espera de um contrato do SEC no limbo, não é? Pronto, eu acho que a FCT pratica a lógica do mais forte. E o mais forte tem que ter um suporte, alguns familiar, a uma herança do tio lá da África, que é o rei do petróleo, deve ser isso que eles imaginam. E por isso é muito complicado. Eu percebo muito esse dilema, porque eu própria tive esse dilema, ainda por cima durante a pandemia, que é então e agora? Mas é manter sempre essas redes que se vão criando e ser muito, se calhar, eu vou dizer ali, pegando também no que a Inês disse, se calhar muito insistente e muito chata, passa aqui a expressão, que é mandar e-mails. Olha, eu acabei a minha bolsa de doutoramento, por acaso não tem nada para mim, olha, eu estou disponível para trabalhar.
E isto parece assim um bocadinho naif, mas realmente no caso foi assim que eu consegui ir tendo trabalho, bastante precário também. Dei aulas como substituta de uma colega que estava em licença de maternidade, por exemplo, mas foi tentando manter essas redes de contacto. E eu aqui dou só uma dica também, estavam a dizer como é que nós podemos ver o nevoeiro. Eu vou dizer uma coisa que costumo dizer aos meus alunos. Nós aprendemos uma coisa, pelo menos eu aprendi, nas primeiras aulas de etnomusicologia, que devemos ser gentis para os nossos interlocutores, não é? E pôr-nos sempre do lado do interlocutor. E eu acho que essa prática é muito vantajosa para construir o nosso futuro. A partir daí, não é? Nós não vamos lá só fazer uma entrevista e tchau, muito obrigada pelo seu tempo, ótimo, obrigada, e depois não querer saber, mas é essa rede e essa gentileza que nós devemos cultivar com os nossos interlocutores, com as entidades com quem trabalhamos, por exemplo, que depois nos vai permitir. Eu vou-vos dizer, o convite para fazer o documentário partiu de uma ideia que eu fui muito chata e disse: quero fazer uma exposição sobre o Festival da Canção. E de uma exposição acabou num documentário. Se eu tinha alguma experiência a fazer documentários, não tinha. Ia morrer quando disseram: não temos dinheiro para a exposição, mas temos para um documentário. E um documentário, eu fazer um documentário. E tem a ver precisamente com esse estabelecimento de amizades também. Atenção, pode parecer nepotismo aquilo que eu estou a falar, não é? Mas essa gentileza e esse cuidado também com os nossos interlocutores e com ir acompanhando também o que eles vão fazendo e o que nós vamos fazendo. É uma dica, também vale o que vale, não é? Mas há luz, ao fundo. Eu acrescentaria, atenção, que os bolseiros podem trabalhar fora da Bolsa, aliás, podem ter rendimentos fora da Bolsa, depende do campo. E se quiseres mais dicas, fala ali com a Lídia Labianca, que enfim, nós conseguimos que ela, no âmbito da Bolsa, recebesse algo por estar a trabalhar para além da Bolsa. Consegui. Portanto, atenção, há coisas que se podem fazer legalmente. Ilegalmente há várias, mas isto está a ser gravado, portanto não vou dizer nenhuma aqui, mas a gente depois fala lá fora. Agora um bocadinho mais a sério, mas o que disse a Inês há bocado é importante. Eu sei que isto não é para mim, mas... Porquê? Porque eu estive há relativamente pouco tempo numa formação, olha, para candidaturas ao IRC ou ao EIC, onde a pessoa que estava a fazer formação, que faz disto de vida, portanto ele vende o serviço de fazer candidaturas, sim, exatamente, a projetos europeus, não só para universidades como também para empresas, e ele diz, não, ele lia sempre os projetos até ao fim, mas a maioria dos colegas dele lê para aí as primeiras 2 páginas. Ou aquilo lhes capta logo a atenção, ou então, falando em termos com rigor académico, já fostes. E o que disse a Inês é importante, e eu vou contar aqui uma coisa que parece anedota, mas não. Eu, quando entrei na Nova, em 94, no 001, anfiteatro, que era aquilo lá direito em baixo, havia um painel, aqueles painéis que existem, de cortiça, com vários anúncios. Portanto, em 94, tinha 18 aninhos, e nós temos que comparar o mês, que é para saber quem é mais velho, mas depois falo. Havia um painel com vários anúncios, em 94, 18 anos. E havia portanto, vários papéis que não se percebia nada. Havia um papel A4 que tinha letras garrafais, sexo. Agora que captei a tua atenção, não sei quê. Tinha assim letrinhas mais pequeninas por baixo. Portanto, não estou a dizer para fazeres essa estratégia, mas é um bocadinho mutatis mutandis, é a estratégia da Inês de faz assim uma coisa fora da caixa, ou manda-te assim para fora de pé, e eventualmente pode pingar algo que, caso não fosse isso, para além do mérito, obviamente, académico, não é? Mas aquilo houve há ali um toquezinho que quem contrata, ou quem vai, percebe logo isso, estás a perceber? Porque não és uma entre muitas, não é? Estás ali qualquer coisa que te sobressai. Mas o que disse a Inês e também a Sofia, ser chato compensa. Epá, não, nós estamos num país onde, para conseguir as coisas tem que ser chato. E das duas uma, ou consegues porque é chato e tens mérito para conseguir as coisas, ou consegues as coisas porque é chato o suficiente que a outra pessoa faz a coisa para não te ouvir mais. E portanto é tentar. É porque alguma coisa há de ter que pingar. E de facto há pessoas que depois enveredam por outras carreiras, outras vêm de outras carreiras para aqui, mas
regra geral de vida, ser chato, então neste país compensa bastante, porque senão, ao contrário dos americanos, não é que passar 2 dias respondem-te logo a um e-mail, e se não for no dia seguinte. Há alguns americanos... Sim, mas olha que eu, na minha experiência com trocas de coisas, ao fim de 2 dias respondem logo. Não, ou a Inês também A minha responderam, também não é. Respondem logo. Desculpa, Ana. Cá é mais complicado, portanto. Sobre as oportunidades, eu acho que tem muitas oportunidades, na verdade, na academia, porque tem muitas tarefas que não pagam. E as pessoas querem que alguém faça aquela coisa, né? E eu tive muitas oportunidades de fazer parte de projetos colaborativos como resultado de assistir em conferências, de ir nas conferências, conhecer as pessoas. Realmente eu acho que isso é uma dica, não é óbvia, mas realmente isso deu resultados ao longo dos anos. E participar em projetos colaborativos editoriais. Agora já trabalhei desde o doutoramento sobre 3 livros coeditados. Isso só se fez fazendo parte de redes, de ir para as conferências, de conhecer as pessoas, de ser social. E mais recentemente fui para Paris para uma conferência lá sobre festividade. E eu conheci uma pessoa que organizou a conferência, porque tinha submetido um artigo lá. E conheci ela, depois tive uma boa experiência, mas eu não sabia que ela queria sair da revista onde estava, que era o Journal of Festive Studies, e ela era a chefe daquela revista. Voltei para Lisboa e recebi um e-mail pedindo que eu fosse um dos chefes da revista. Agora tem sido uma experiência assim super interessante de estar nesse lugar, de receber artigos, propostas, de realmente ter toda uma infraestrutura para publicar, para criar algo que tem a capacidade de divulgação, de copy editing, proof, tudo isso que faz parte do processo de publicação. Tem sido super interessante. Então isso, eu acho que temos uma visão da vida académica que é realmente uma coisa solitária, que estamos em monastérios, nas vidas individuais, sozinhas, mas realmente é uma rede e realmente tem que participar. Eu diria que tem muitas oportunidades, assim, não pagas. Agora, oportunidades pagas é difícil e pode ter um cheiro para oportunidades, mas também é uma questão de sorte. Tem muitas pessoas batendo na porta para fazer parte do mundo académico e tem poucos lugares, e isso é um fato. Eu acho que temos que reconhecer isso. Eu sempre sinto que daqui a 2 anos posso estar a fazer outras coisas. Se a professora da sala não tivesse ido para a Califórnia, eu estaria a fazer outra coisa, porque eu bati na porta de várias oportunidades e ninguém respondeu. Isso pode ser porque sou muito mau enquanto investigador, mas eu acho que reflete uma coisa comum, que é a nossa vida nesse mundo neoliberal, académico, né? Mas isso talvez vamos falar. Não sei se há mais alguma. Não. Pronto, então se calhar podemos passar ao segundo tópico, pegando um bocadinho então aqui nesta questão das oportunidades, da força ainda, e buscar um bocadinho do assunto da manhã. Passamos então para este segundo tópico, que é o papel do INET na construção então deste futuro. Queríamos que vocês refletissem um bocadinho e nos dissessem de que forma é que pode então o INET ajudar não só os doutorandos como os recém-doutorados trilhar um bocadinho este caminho para o sucesso, não é? E para termos um futuro um bocadinho mais estável, se possível, neste ramo que nós decidimos escolher, não é? Da investigação. Tem que ser eu a começar outra vez? Não tem que ser, mas se agora vocês desse lado. Vamos. Eu, fazendo parte da direção do INET, o que é que eu posso dizer? É um bocadinho aquilo que eu disse há bocado, ou seja, no sentido de o papel do INET. Quer dizer, eu nunca pertenci a nenhum centro de investigação que não fosse o INET. Eventualmente há aqui colegas que pertencem a outros, eu não sei como é que funcionam os outros, não sei se são semelhantes ou não, mas
Eu diria que é no sentido de tu, enquanto doutoranda, queres ir apresentar um paper ou escrever um artigo e precisas de uma tradução, etc. E não vais pagar isso do teu bolso, não é? Nesse sentido, o INET pode-te ajudar, via teu orientador ou orientadora, a conseguir isso. Ou seja, a teres esta possibilidade de apresentar o teu trabalho lá fora e depois criar a tal rede, inevitavelmente crias uma rede de contactos e conheces pessoas lá fora, nem que seja a professora Saula, que depois faz com que o Andrew estivesse aqui agora, aqui, não é? Estar aqui, não é? Porque senão, se ela não tivesse ido, ele próprio dizia que não estaria aqui agora. Portanto, é aquela janela de oportunidade que pode ser explotada pelo INET e quer dizer, no meu caso pessoal, de facto, transformou a minha vida no sentido em que eu quando acabei a licenciatura, estagiei durante 6 meses, ou quase um ano. Estagiei, mas foi remunerado. Depois tive um estágio remunerado no final da licenciatura e depois também na altura chamava-se ICEP, agora é o AICEP. Mas já sabia que ia para os Estados Unidos, para onde eu fui com uma bolsa da FLAD e da Gulbenkian, que ganhei as propinas nos Estados Unidos, enfim. Para nós, para o nosso nível de vida, é impraticável. E depois, a minha ideia sempre foi, eu fiz um percurso tipo, estudas, trabalhas, que é também para limpar a cabeça. E quando vim nos Estados Unidos, depois trabalhei durante 5 anos e meio, numa distribuidora de cinema, a fazer DVDs, que me deu-me ainda alguma tarimba, mas depois ao fim de 5 anos e meio, eu quero fazer o doutoramento, depois logo saí. E depois fiz o doutoramento e estou aqui agora, não é? E portanto, de facto não trocaria esta vida de académico por nada, apesar de ser às vezes difícil explicar o que é que nós fazemos a quem não é da área, não é? Tu vais lá estudar umas coisas, exato. Ou viajas muito, exato. Então, pronto, mas não é fácil de facto explicar o que é que nós fazemos, mas neste caso transformou-me a mim próprio enquanto pessoa, porque de facto é isto que eu gostava de fazer. Haja essa oportunidade para o resto da vida laboral, não é? Portanto, nesse sentido, sim. Não sei até que ponto o INET é diferente dos outros centros ou não, embora, quer dizer, e lá está, e voltamos à conversa de há bocadinho, não é? Mesmo dentro do próprio INET, os diferentes polos, sendo todos da administração pública, têm regras diferentes entre eles, que é uma coisa que, de facto, não faz muito sentido nas nossas próprias instituições, não o INET, mas cada um dos polos, não é? Portanto, aí é algo que nós também, estando cá dentro, temos contacto com isso e eu acho que é nossa obrigação e é mesmo nossa obrigação. Eu não consigo ver uma coisa a funcionar mal e não tentar, às vezes, de uma maneira um bocadinho mais agressiva, que as coisas mudem, porque de facto acho que as coisas deviam funcionar melhor. E nesse sentido, sim, o INET ajudou a transformar, sim. Bem, eu comecei logo por vos falar da minha experiência enquanto estudante da licenciatura, porque realmente começou aí. Mas queria focar aqui uma coisa. Vocês todos sabem isto, este é um lapalice. Nós estamos muito habituados a fazer omeletes sem ovos, passo a expressão. E, efetivamente, há muita coisa que se faz aqui no INET com poucos ovos, ou nenhuns ovos, para o bem e para o mal. E a verdade é que muito boa vontade, e eu acho que encontro aqui, e tenho encontrado aqui muito boa vontade sempre, de quando há uma ideia, que a ideia seja posta em prática. Se calhar não é posta em prática na sua forma ideal, com um orçamento espetacular, chorudo, para ter o melhor e o mais avançado tecnologicamente, mas fazemos as coisas, vamos puxando os cordelinhos para ir fazendo as coisas. Mais uma vez eu digo, para o bem e para o mal. Eu acho que depois, em alguns casos, a administração pública e os governos e afins estão muito habituados em que as coisas aconteçam, mesmo sem haver dinheiro para as fazer. No entanto, eu acho que nós devemos aproveitar isso sempre a nosso favor, e os vários exemplos disso, seja na minha investigação, a experiência dos meus colegas e a boa vontade dos meus colegas. Por exemplo, eu tenho uma base de dados fantástica e maravilhosa para o meu material de doutoramento, que foi o Gonçalo Oliveira que fez, com muito boa vontade. Ou um site para a conferência Eurovisions, porque não há uma conferência sem um site, não é? Em que é a boa vontade do Gonçalo que faz uma parte e a minha tentativa de aprender a fazer um site por outro lado.
Ou seja, isto, eu digo, idealmente não é bom, não é totalmente bom, mas é muito bom nós podemos aproveitar esse lado. E acho que o INET tem sempre essa boa vontade. E, por outro lado, nós temos aqui pessoas com contextos e backgrounds muito diferentes e com experiências, pessoas que trabalham 40 horas semanais e ainda fazem investigação, pessoas que estão inteiramente dedicadas à investigação, pessoas que vêm da dança ou da sociologia ou da história ou o que seja, e é essa experiência enriquecedora que eu acho que o INET tem e que consegue agregar pessoas com experiências muito diferentes. E por isso acho que sim, acho que tem sido uma experiência transformadora. Sim, e acho que é isso que devemos continuar a lutar, mesmo com poucos meios, conseguir fazer coisas e conseguir também dar oportunidades a quem está a começar e a verem a luz ao fundo do túnel, que eu acho que é muito importante. Desculpa, a questão é sobre o papel do INET em construir o meu futuro, o futuro do INET, do Instituto. Ok, pronto. O nosso futuro. Okay. Eu acho que, para mim, tem sido um pouco difícil imaginar o futuro estando fora, né? E pensar em que é que vou fazer com isso agora, daqui a 2 anos, como posso imaginar o meu futuro aqui, trouxe toda a minha família aqui, para apostar mesmo nessa ideia, né? Então, sinto sempre numa questão de precariedade geográfica, nem sabendo se vou ficar aqui, mas apostando na vida aqui. Sim. Mas eu acho que o INET tem sido assim fundamental em me dar a oportunidade de ter o foco, o tempo e as redes para criar coisas, para experimentar, para lançar novas coisas, e isso com certeza vai assim, dar uma base para sair daqui e bater em outras portas ou assim, ou talvez ficar, e tem sido assim uma experiência transformadora nesse sentido, também de trabalhar em outro país, outras línguas, em outros contextos, então por isso. Mas eu sinto que não percebi mesmo a questão. Era mais um convite, uma reflexão sobre como, através ou a partir da vossa experiência, podiam imaginar que o INET nos ajudasse, não só os doutorandos, mas também a vocês, a construir um presente mais sólido e a transformar para um futuro mais promissório. Pois eu acho que o INET está a começar a fazer isso, eu sinto, assim, não tendo muito tempo aqui, mas a começar a sonhar com as próprias pessoas, a apostar e ter um compromisso em pensar além desse, no meu caso, além desse contrato que vai acabar em algum momento. E sinto esse acompanhamento muito importante, que às vezes as pessoas ficam um pouco isoladas e separadas dessa estrutura assim maior. Eu acho que isso realmente é para aproveitar, né? Tem agora a nova gestão, realmente ajuda a divulgar oportunidades, a acompanhar o processo de submissão de candidaturas, e tem a SAC, a FCT, os projetos da FCT e tudo mais. Então, eu acho que realmente seria bom, talvez, estabelecer para as novas pessoas que chegam para o doutoramento, com certeza que já tem, né, um advisor, um orientador. Mas quando chega nesse ponto, depois, que é um pouco mais vago, assim, não é bem claro o que se faz quando é investigador, que não é uma tese em si, um acompanhamento assim, estratégico e pessoalizado, né? Eu acho que o INET está a fazer isso, mas pode se fortalecer para realmente, né, criar pessoas que talvez vão ficar aqui ou vão sair, mas com uma visão estratégica. Eu estou só a acrescentar aqui um detalhe, que nós estamos a esquecer, digo eu, de uma coisa prática e muito útil. Quando, e acho que aconteceu aqui com toda a gente, teve bolsas,
projetos aprovados, quando a unidade de investigação é avaliada, não é, pelo painel de avaliação, é sempre muito bem avaliada. Eu acho que esta é uma vantagem. Todas as candidaturas que eu fiz, há uma pontuação excelente na nossa unidade de investigação, ou seja, isto é resultado do trabalho passado e do trabalho presente e da perspectiva futura, não é? E eu acho que isto é muito importante, e às vezes nós esquecemos que, ok, há menos apoio, há menos isto, mas a verdade é que nos dá esta base para podermos concorrer a partir de um centro que tem uma avaliação excelente, e tem tido uma avaliação excelente nas últimas avaliações, e isso é por si só um garante de uma boa avaliação nos nossos próprios projetos. E eu acho que isso também é uma questão a valorizar, e acho que é para isso que todos estamos aqui a trabalhar e a debater, para que a próxima avaliação também seja excelente e para que nós possamos beneficiar disso, não é? Porque esse é um benefício que nós temos, não é só estarmos aqui, tão giro e somos todos muito bem acolhidos e fazemos muitas coisas, e efetivamente essas coisas são valorizadas pelo painel de avaliação da FCT e têm uma concretização muito objetiva no momento das candidaturas. E eu queria só deixar isto aqui salientado. E também que falaste disso, que exatamente a questão da unidade de investigação ter a avaliação excelente é uma ajuda enorme. Eu, no meu SEC, quando eu no ano passado me candidatei, eu estava na dúvida entre apresentar o SEC, a candidatura pelo INET ou por outra unidade. A outra unidade tinha muito bom, o INET tinha excelente, e eu fui pelo INET porque tinha excelente. E não só por causa disso. Mas isso, pronto, é uma ajuda. Em termos práticos, como é que o INET pode ajudar a construir o futuro? Bom, e transformar o presente, seja o que for. Há uma parte prática muito importante, que já foi aqui mencionada, mas eu queria insistir um bocado mais a fundo nisso. A questão da precariedade, que é preciso exclusividade, etc. Realmente há toda uma série de linhas no contrato de exclusividade que dizem a exceção é se a pessoa fizer isto, aquele trabalho, etc. Eu tive bolsa para o doutoramento e bolsa para o pós-doutoramento, e não há uma única dessas linhas que eu não tenho usado e abusado. Portanto, é possível, não pensem que, mas isto aqui é exclusivo. Não. Eu muitas vezes ia precisamente ver, ora bem, o que é que eu posso fazer? Eu agora estou a precisar de dinheiro, porque tenho 2 filhos, não posso estar a improvisar. Olha, vou fazer não sei o quê, vou tentar este projeto assim. Sempre ali, usem e abusem tudo isso. É extremamente importante, e eu posso dizer que, enfim, durante estes anos todos estive sempre bastante desafogada, por causa dessas linhas. E o INET sempre tem ajudado também, pode ajudar, precisamente, ou seja, é preciso ver o que diz a lei, todas as linhas, estudar sempre, não só para a questão da exclusividade, mas para os projetos futuros, ou seja o que for, para a construção do futuro, ver sempre tudo com muito detalhe. O INET pode ajudar e ajuda em imensas coisas. Sempre que vou fazer uma candidatura com um projeto de investigação, lá estou eu a enviar um e-mail, uma não me sabe muito bem, olha, precisava que o INET mandasse uma carta de recomendação a dizer que não sei o quê, que seria uma unidade de... Claro que sim. Sempre. Portanto, sejam proativos, peçam, usem e abusem de tudo. Eu costumo dizer, eu exijo tudo a que tenho direito. Portanto, vão a todas e vejam tudo aquilo que têm direito e utilizem tudo isso. Depois... bom, isso é em relação ao INET. Depois ainda, peço desculpa, mas eu ainda tenho, em relação à pergunta anterior, que eu queria deixar aqui uma coisa também me parece bastante importante em relação à questão dos doutorandos, para construir o futuro e tudo mais. Que o INET, claro que é uma alavanca muito boa, mas queria deixar muito vincar a necessidade de se rodearem sempre dos melhores e ambicionar sempre muito alto. Eu aprendi na Alemanha que o não é garantido. Lá está. A coisa de, olha, eu sei que não sou elegível. O não é sempre garantido. Nós fazemos uma coisa e recebemos um não, e se não a fizermos também recebemos um não, ficamos iguais. Portanto, ambicionar sempre muito alto, porque o pior que pode acontecer é não conseguirem. E rodear sempre de gente muito boa com a qual possamos aprender. Isso, para mim, foi sempre, aliás, eu lembro-me que eu fui para, mediante dos anos, fui para a Universidade de Évora e ganhei logo, fazer o curso de canto, e naqueles anos ganhei logo uma medalha, uma bolsa de mérito por ser a melhor aluna de cada curso, com uma cerimónia, uma história de educação, e foi no segundo ano em que eu ganhei essa medalha que eu pensei, eu tenho que me ir embora, porque eu não estou a fazer nada num sítio em que eu sou a melhor, nada, e fui-me embora para a Alemanha, onde eu seguramente não era a melhor, e tive que aprender imenso. Portanto, sempre ambicionar muito alto, o pior que pode acontecer é não conseguir ali, mas no caminho chegou até meio e já aprendeu muito.
E depois, a rede de contactos muito importante, mas também redes internacionais. Eu lembro-me que eu no dia em que eu entreguei a tese, portanto, entreguei aquilo e agora tinha aqueles meses todos até a defesa, e foi esse dia que eu comecei a procurar as sociedades internacionais todas, os projetos internacionais. Passei semanas a fazer pesquisa, onde é que há gente, no mundo fora, que esteja a fazer coisas que me interessam. E mandava para lá e dizia, eu quero ser membro de não sei o quê, eu gostava de participar no projeto. E foram dezenas, centenas de e-mails que eu enviei. E portanto, eu passei, ainda não tinha defendido a tese e estive ali a meter-me ali em várias sociedades. Claro que há algumas que são mais interessantes que outras, etc. Mas disso tudo me ficou o trabalho continuado que eu faço com a Sociedade Alemã de Investigação em Música e com a Sociedade Austríaca de Investigação no século XVIII, zero pela música. E por causa dessas sociedades é que eu tenho agora estes projetos europeus, porque houve alguém da Universidade de Innsbruck, da Academia Austríaca de Ciências, de Viena, não sei o quê, que tinha isto, tinha aquilo, e eu já lá estava, havia 3 anos, porque tinha lá começado a dizer, gostava. Portanto, redes internacionais extremamente importantes. Tudo isto foi, estou a dizer, porque me recordo dos pontos que contribuíram em meu favor na avaliação do PSEC. Esta fulana, logo um projeto pós-doutoral transdisciplinar, esta fulana está metida em redes internacionais de investigação. Extremamente importante. E um último aspecto, para tudo isto é preciso tempo, não é? Então, mas nós, o dia não tem 40 horas, como é que nós fazemos? Estamos ali nas redes internacionais, estamos ali a fazer exclusividade, mas depois temos as linhas, etc. Portanto, para mim, e então, eu sei que me repito, mas então com 2 filhos em casa, o tempo é o bem mais precioso que eu tenho. E, portanto, eu não dou o meu tempo de borla. Eu não trabalho de borlas, não faço borlas nenhumas. Eu sei que isto vai mal a muita gente, mas eu não faço borlas nenhumas. O meu tempo privado, o voluntariado, é isso, faço eu com o meu tempo privado. Chego a casa e tenho que limpar águas e não sei o que, pronto. E depois faço muitas coisas que me apetecem fazer e isso sou eu que faço. Agora, a atividade profissional, eu faço 0 borlas. 0. Para mim é extremamente importante. O meu tempo, só faço uma coisa, só vou um colóquio científico que me dá uma linha no CV. Claro que eu vou fazer e fico muito contente, porque aquilo tem contrapartida e me vai dar uma linha no CV. Ir falar, fazer uma conferência ao grupo de amigos, não sei o quê. Meus amigos, essa linha no CV, prefiro perder essas horas que haver um artigo científico. Traz uma linha que me é bastante mais valiosa no CV. Portanto, gerir o tempo, para mim, isto é assim, há pessoas que vão todas, eu só vou se ou bem que me traz alguma coisa de importante para o meu currículo científico e que me faz a mim crescer e que para mim até é ótimo estar ali, que bom, ganho eu, ou bem que é uma remuneração. Senão, não vou e nem vale a pena. E nunca me arrependi de ter dito que não. Nunca, mas é um festival de minha doença. Alguém está a ganhar com aquilo. E se não sou eu, meus amigos, não sou eu, não. Nunca me arrependi. A minha experiência é que, afinal havia dinheiro. Afinal conseguimos desbloquear. Nunca me arrependi. Portanto, gerir muito bem o tempo, ver, pegar os amigos, fazer... Pronto, eu sou intransigente com isso. E isto tudo para dizer, e agora sim é que termino, ter sorte dá muito trabalho, não é? Portanto, a gente sabe que estas coisas... eu consegui agora... Eu lembro-me, eu fico com esta frase, que me ficará para a vida, da professora Salva, quando eu... comentei precisamente que tinha conseguido esta coisa em Massachusetts e disse, que sorte que eu tive, imagina-se, mandei para elas, acharam graça. E ela disse, não foi sorte, isto foi por causa de anos do seu continuado e sólido trabalho. Se tivesse mandado para lá aquela coisa e tivesse, mas o meu CV não tem nada, também não tinha achado graça. Portanto, gerir o tempo, rodear sempre pessoas que são ótimas e são muito melhores do que nós, redes internacionais, e ver as cláusulas todas, onde é que a gente pode entrar, ali dá, e pedir sempre ao INET a ajuda em todas estas questões, porque são pródigos e estão sempre, a minha experiência com certeza que não é única, estamos aqui todos, sempre ajudam em tudo o que puderem. Portanto, são as minhas dicas. Várias vezes, mas confirmar que da nossa parte existe essa vontade de estar sempre disponíveis para aquilo que nós podemos apoiar. A nossa intenção de ir um bocadinho mais longe do que isso, ou seja, não vejam o INET-MD só como uma instituição que vos pode dar cartas de recomendação, que são sempre úteis, evidentemente, mas pode dar muito mais, e nós estamos a tentar
sistematizar isso. O Andrew falou de algo que é muito importante para nós e que nós estamos a tentar criar, que é um acompanhamento individualizado das diferentes situações. É verdade que neste momento o sistema científico nacional é muito complexo e todos vocês estão em situações e em etapas diferentes, e isso não facilita, e por vezes não é fácil nós encontrarmos no meio de todas as oportunidades que existem. Nós estamos a tentar formar-nos também nesse aspecto, as equipas de gestão de ciência e a própria direção, para darmos um apoio mais consistente e individualizado para as situações de cada um. Queria lembrar um ponto que eu acho que é importante nós avançarmos também na nossa discussão coletiva sobre estas questões, que tem a ver com o emprego científico e o que é que isso quer dizer no nosso sistema nacional. É preciso lembrar que para o nosso governo e as nossas instituições, o doutoramento não é emprego científico, ao contrário do que acontece noutros países, não é? Há países onde os doutorandos têm um contrato de trabalho, porque é considerado o trabalho de investigação do doutoramento como trabalho. Em Portugal não é. Isso continua a ser exigido e continuamos a ter uma recusa. Quando houve a transição dos pós-docs de bolsas para contratos, houve também o pedido para a passagem das bolsas de doutoramento para contratos de trabalho, e a resposta foi sempre negativa, porque precisamente a resposta é: um doutorando está em formação, não está a trabalhar. Eu acho que isso é discutível e precisamente também tem muito a ver com a forma como se vê o doutorando em Portugal. Tem tudo a ver com essa diminuição do poder de compra dos doutorandos e do nível de vida dos doutorandos. Não é? Eu recebi uma bolsa de doutoramento, ainda por cima de doutoramento no estrangeiro. Podem ter a certeza que eu tinha um rendimento muito interessante na altura, mesmo para os níveis em França onde eu estava, e isso não é verdade hoje em dia. Até ao ponto, não é, de, como vocês sabem, neste momento o Ministério abrir a possibilidade dos doutorandos ensinarem no ensino básico e secundário, evidentemente uma situação que só se justifica pelo facto da maioria dos doutorandos terem muita dificuldade de fazer a sua vida com a bolsa de doutoramento, sobretudo nos centros urbanos de Lisboa e Porto. Como vocês sabem, a vida se tornou impossível e, portanto, a perspectiva de poder ganhar mais 400 euros a ensinar passa a ser uma coisa pensável, quando precisamente aquilo que esses doutorandos deviam estar a fazer é ter todas as condições para fazer a sua tese e estar a fazer a sua tese, e não a substituir os professores que fazem falta. Exato, não é? Quer dizer, que o que é preciso é resolver o problema da falta de professores, não é este tipo de medidas ad hoc que não resolvem nada do problema. O INET tem uma responsabilidade nisto por fazer parte também do sistema científico nacional, e nós procuramos também, nas instâncias em que estamos, contribuir para isso e, sobretudo, para esse pensamento sobre o que é o emprego científico. É preciso não esquecer que a FCT desde sempre disse que não se responsabiliza pelo ensino, pelo emprego permanente. O FCT Tenure é uma mudança nesse sentido. Mas mesmo o FCT Tenure não é pago pela FCT, é co-participado pela FCT, mas é pago pelas unidades orgânicas do ensino, das instituições do ensino superior. E isso é uma questão que se arrasta em Portugal desde o início dos anos 90, não é? E o Mariano Gago e a tentativa de estimular a investigação científica em Portugal. Não é? É que o emprego continua a ser das universidades e dos politécnicos. A FCT faz contratos, mas que são necessariamente contratos a prazo. E, portanto, nós temos um problema mais sério, não é, de definir exatamente o que isto é do emprego científico. Torna-se tudo muito complexo em termos dos diferentes sistemas e das diferentes situações em que todos os investigadores estão. O nosso compromisso é nesse sentido de criar não só um ambiente mais favorável para, precisamente, todos os nossos investigadores poderem construir os seus CVs da melhor maneira, mas também começar a pensar em apoios mais específicos para as diferentes situações, é um acompanhamento mais individualizado, e para isso nós precisamos também muito da colaboração de todos, nomeadamente dos doutorandos, que nos transmitam todas estas questões que são muito importantes. Portanto, parabéns pela iniciativa, obrigado pela vossa iniciativa, que penso que foi muito útil e que deve ser continuada daqui para a frente com outras iniciativas deste género. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos.